Já parou para pensar num fenômeno que, supostamente, causa transformações de vida, assim, profundas, radicais? É o que muitos usuários relatam. Então, com base nesses depoimentos, a gente vai mapear a jornada que as pessoas atribuem a uma ferramenta bem específica. Bora mergulhar de cabeça nisso? Sair de uma kitnet para um negócio milionário. Parece roteiro de filme, né? Mas para algumas pessoas, essa foi uma mudança real. A pergunta que fica é: como? O que pode causar uma virada tão radical na vida de alguém? Então, a resposta que muitos usuários dão aponta para uma coisa: ressonância harmônica. Mas olha, já vou adiantando, não se trata de uma solução mágica da noite para o dia. O nosso objetivo aqui é justamente entender o passo a passo, a jornada de quem usa essa ferramenta e relata essas transformações, que são, no mínimo, surpreendentes. Olha, se a expectativa é de resultado instantâneo, gratificação na hora, pode esquecer. Os relatos pintam um cenário bem diferente. Um processo de mudança interna que é profundo e muitas vezes bem difícil. Então, vamos analisar essa jornada passo a passo, para ver como a coisa realmente acontece. E aqui já vem a primeira surpresa, o que é bem curioso. A jornada, segundo os relatos, não começa fazendo um pedido. Pelo contrário, ela começa com uma fase super intensa de preparação, de estudo, é um pré-requisito, sabe? Que prepara o terreno para tudo que vem depois. O primeiro passo, que é descrito como algo assim inegociável, é estudar uma série de palestras. Os usuários reforçam muito isso. Primeiro é preciso entender a teoria, os conceitos, que misturam física quântica com espiritualidade, para só depois pensar em usar a ferramenta. O conhecimento, pelo visto, é a base de tudo. E, gente, não é um estudo qualquer não. É um compromisso sério de tempo. São mais de 150 horas de conteúdo. Para ter uma ideia, isso é quase como ter um emprego de meio período por um mês, só mergulhando nesses conceitos que, supostamente, sustentam o processo todo. E agora, agora a gente entra na fase que talvez seja a mais dramática, a mais relatada dessa experiência toda. A chegada do caos. Porque é isso que acontece segundo os relatos. Depois de todo aquele estudo, do primeiro pedido, algo totalmente inesperado começa a acontecer. A ironia aqui é gigante. Enquanto a pessoa espera que os desejos comecem a se manifestar rapidinho, a realidade descrita é o exato oposto. Um período em que a vida parece que vira de ponta cabeça. Mas o que seria esse caos na prática, no dia a dia? Os depoimentos dão exemplos bem fortes. Perda de emprego do nada, fim de relacionamentos de anos, instabilidade financeira, ter que encarar de frente conflitos familiares. Basicamente, uma reestruturação completa e forçada da vida. Essa frase aqui resume perfeitamente a ideia por trás do caos. É como uma demolição necessária. Segundo quem passou por isso, o caos vem para limpar o terreno, sabe? Para abrir espaço para construir algo novo, uma base mais sólida. Faz a gente pensar, né? Quantas vezes algo precisa desmoronar para que outra coisa melhor possa surgir no lugar? E aí, depois que o choque inicial do caos passa, é que o verdadeiro trabalho começa. É justamente nessa fase, nessa turbulência toda, que os usuários relatam que começa uma jornada de aprendizado, com lições espirituais bem importantes. A primeira grande lição, ao que parece, é aprender a diferenciar os desejos que vêm do ego daqueles que vêm da alma, da centelha divina. Os depoimentos sugerem que aquelas metas movidas pela necessidade de aprovação, tipo comprar um carrão só para impressionar, simplesmente não rolam. Isso forçaria uma reflexão interna muito profunda sobre o que a pessoa realmente quer criar na vida. A segunda lição é o que muita gente chama de trabalho de sombra. E olha, não é um processo fácil. Basicamente, é encarar de frente aquelas partes da gente que a gente esconde, reprime. Sabe, problemas antigos, traumas, inseguranças, tudo isso vem à tona. Pelo que os usuários contam, a ferramenta força esse confronto direto para que essas questões possam finalmente ser curadas. E chegamos talvez na lição mais difícil de todas, o desapego. É sobre aprender a soltar as rédeas, sabe? Deixar de tentar controlar como as coisas têm que acontecer. Desapegar de resultados específicos, de pessoas, de bens materiais. As pessoas descrevem isso como um passo, uau, essencial e super transformador para que o fluxo da vida possa de fato acontecer. Ok? Então, depois de passar pelo caos e fazer todo esse trabalho interno, o que acontece? O que tem do outro lado? Vamos ver agora os resultados de longo prazo que os usuários relatam, a tal da nova realidade. Essa tabela aqui resume bem a transformação.
A mudança, com base nos relatos, é gigantesca. Dá uma olhada na mentalidade. Sai o complexo de inferioridade, o medo e entra a autoconfiança, a paz. Nas finanças, a escassez dá lugar para a prosperidade. E a perspectiva geral muda de uma mentalidade de vítima para uma de co-criador da própria realidade. É uma virada de 180 graus mesmo. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto dessa nova realidade. É incrível pensar que, depois daquele processo super difícil de desapego, essa pessoa relata um salto financeiro enorme em pouquíssimo tempo. E ela atribui isso a uma força maior, ao todo. Agora, atenção para esse ponto porque ele é crucial e aparece em quase todos os depoimentos. O objetivo final não é o ganho material. A casa dos sonhos, o carro, o dinheiro, tudo isso, segundo eles, é só um efeito colateral, um subproduto. O verdadeiro prêmio, o objetivo principal, é a iluminação espiritual, a expansão da consciência, a riqueza de verdade estaria aí. E tudo isso nos leva à realização final. A grande virada de chave, a mudança de paradigma que muitos usuários de longa data descrevem como a lição mais profunda de toda essa jornada. É isso, o ponto alto da jornada. A percepção de que a ferramenta não é a fonte do poder, mas sim um catalisador, um empurrão para despertar um poder que, no fim das contas, já existe dentro da própria pessoa. A responsabilidade pela criação da realidade é pessoal e intransferível. Então, para resumir, a ferramenta é vista como um acelerador. Pense em colocar combustível de foguete num processo de limpeza e de criação de realidade. Mas o poder de criar a direção, a intenção, tudo isso continua nas mãos de quem está usando. É como se fosse uma parceria, mas com a pessoa no comando. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Usando de novo aquela metáfora do castelo antigo, a pergunta se volta para todos nós. Se para construir uma nova realidade é preciso primeiro demolir as estruturas antigas que já não servem mais, que parte do nosso castelo a gente estaria disposto a deixar para trás, para abrir espaço para o novo?